Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra de Deus e a docilidade de acolhê-la no nosso coração e vivê-la. O texto da nossa Lex Divina, Marcos 4, de 1 a 20. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus ainda lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por conta da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é mestre em parábolas porque ele quer que os seus ouvintes pensem, meditem, interiorizem, e com isso já está ensinando até a oração, a meditação. Jesus faz questão ele é mestre disso, de citar parábolas, para que as pessoas não fiquem só na superficialidade. E aqui nós vimos o grande valor da palavra. Jesus começa a parábola do semeador falando de semente, que semeia em vários terrenos. No segundo momento, quando ele vai explicar a parábola, ele mostra que a semente é a palavra. Ou seja, a palavra precisa, a semente precisa de ter um terreno fértil. Não pode ser um terreno pedregoso,
não pode ser um terreno cheio de espinhos, não pode ser na margem. E Jesus mostra em situações concretas da vida, no segundo momento, como muitas vezes nós nos enquadramos aí. A palavra é a mesma, a semente é a mesma. Depende da forma como é recebida. Um questionamento que nós devemos fazer é como está o nosso coração. É um coração com espinhos que sufocam a palavra? É um coração pedregoso, onde não tem espaço para o terreno, para ser adubado, para ser irrigado? Está na margem? É um coração superficial que só se alegra superficialmente? Não deixa que a palavra, que a semente penetre, que crie raízes, que mesmo que venham as dificuldades, que mesmo que venham as tribulações, mas aquele que acolhe a palavra num terreno fértil, aquela palavra, ela cria raízes, ela fortalece, ela reanima, ela anima, ela encoraja a superar todas as dificuldades, inclusive as dificuldades maiores das tentações que se tem no dia a dia. E nós vimos claramente aqui, quando Jesus mostra que é o inimigo que retira a palavra que foi semeada. Mas se é um coração dócil, se é um coração ansioso de acolher a palavra de Deus, se é um coração que está rendido ao senhorio de Jesus, que acolhe a palavra com alegria, que medita a palavra, que ora com a palavra, como nós fazemos aqui diariamente, essa palavra, ela cria raízes. E ainda que venham as dificuldades, e elas virão, ainda que venham tribulações, e elas virão, nós não somos isentos das tribulações, das doenças, das dificuldades. Mas, quando nós acolhemos essa palavra que é de salvação, essa palavra que traz ânimo, que traz coragem, essa palavra que é de misericórdia, essa palavra que traz consolo, que traz ânimo. E a palavra é uma só, o que depende do coração que a acolhe. Por que tantas pessoas se deixam envolver favoravelmente pela palavra e deixam que suas vidas sejam tocadas, sejam transformadas, sejam convertidas, se a palavra é a mesma? Outros que receberam também essa semente, que também ouviram a palavra, mas não fez nenhuma diferença em suas vidas, por uma única razão: um coração endurecido, um coração de pedra. E o grande convite hoje do Senhor é que tenhamos um coração dócil, um coração rendido à palavra de Deus. Que possamos cultivar essa palavra diariamente. Que ao ouvirmos, ao lermos a palavra de Deus, tenhamos essa convicção, essa certeza. É Deus que está nos falando, é Deus que está direcionando a nossa vida. Vamos acolher, portanto, com docilidade essa palavra. Vamos acolher com carinho, com amabilidade, para pormos em prática todo o ensinamento de Jesus. E os frutos virão em nossas vidas. Façamos então esse compromisso de termos um coração dócil, um coração fértil, onde a palavra de Deus seja aquela que vai dar muitos frutos na nossa vida e a partir de nós. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor
em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.